Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aqui eu te ensino como ser promovido para o cargo que você deseja com um aumento de salário acima de 40%. Eu sou Alexandre Cury e hoje eu vou te contar o segredo para fazer o seu chefe gostar de você e apoiar a sua promoção. Afinal, isso é muito importante, né? A gente tem um bom relacionamento com o chefe, é extremamente importante, mas a gente vê que existem muitos casos, né? Eu tenho muitos alunos, eu tenho muitas pessoas que vêm conversar comigo que acabam tendo uma relação meio problemática com o chefe. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Se você está assistindo a versão gravada, vem para o ao vivo toda terça e quinta, às 19 horas. Vem aqui interagir comigo, tirar sua dúvida, me contar o seu caso pessoal, assim como todo o pessoal que está chegando aqui, a Alessandra, o Jaider, a Karine, o Wanderson, todo mundo chegando aqui justamente para interagir comigo e para a gente conversar um pouco, para tirar as suas dúvidas. Muitas vezes, acaba que nem é o seu chefe que te promove, né? Porque ele não necessariamente é o dono da vaga para a qual você quer ser promovido. Muitas vezes você até vai ser promovido para uma posição que é a mesma que ele, mas ele sempre tem uma participação importante no processo, né? Porque afinal ele é a pessoa que lida com você no dia a dia, então o feedback dele, a participação dele acaba sendo importante. A gente sabe que o chefe tem alguma autonomia de promoção quando a gente está falando de variações na mesma função, ou seja, se você é júnior para pleno, de pleno para sênior, aí sim o chefe tem uma participação direta na sua promoção. Também tem quando a gente tem funções diferentes na mesma área, né? Então, vamos imaginar que ele é o diretor de alguma área e dentro daquela área você tem funções diferentes. Então, a gente acaba também dependendo do chefe para ser promovido se a gente vai mudar de função dentro da mesma área, né? Isso pode envolver, às vezes, uma supervisão, uma coordenação, às vezes é um gerente. E esse gerente ele tem um coordenador, tem um supervisor, todos respondendo para ele. Então, o que acontece é que ele acaba tendo uma decisão mais direta sobre quem vai ser promovido nesses casos, né? Agora, quando é outra área ou uma função equivalente a dele, porque muitas vezes a gente está numa posição e quando a gente vai ser promovido, a gente vai assumir uma posição equivalente ao do nosso chefe atual. Bom, nesse caso, não é o seu chefe direto que te promove, é o responsável pela área que tem a vaga em aberto. Então, essa é a pessoa que vai determinar quem vai ser promovido em última análise, né? Mas ainda assim, o chefe pode ter um papel importante na forma como ele te recomenda, na forma como ele enxerga o seu potencial para cargos mais altos. Nesse caso, ele é a pessoa que tem mais contato com você, que tem um contato mais direto. Consequentemente, ele acaba tendo uma influência nesse sentido. E até por conta disso, ter um bom relacionamento com o chefe é fundamental, né? E vai além, né? É mais que isso. Porque o que acontece? O ambiente que você trabalha, ele é fundamental até como a base para a sua promoção. Ou seja, o ambiente em que você está inserido, ele pode te ajudar a ser promovido ou pode te atrapalhar. E uma boa parte desse ambiente que você trabalha, ele depende do teu relacionamento com o seu chefe. Então, muitas vezes, eu tenho escutado isso muito ultimamente, se você considera o ambiente que você trabalha tóxico, dificilmente você vai ser promovido, porque é um ambiente que não te favorece dentro daquilo que você deseja, dentro do seu objetivo. Mas eu sei também que muitas vezes o relacionamento com o chefe é difícil, né? Porque tem todo tipo de chefe, a verdade é essa. A gente enfrenta aí no dia a dia todo tipo de chefe. Eu até peço que você me conte que tipo de chefe é o seu. Coloca aí no chat para eu saber. E isso é verdade, né? Dentro da empresa a gente tem todo o tipo imaginável de chefe, né? E eu vejo de tudo, e com os meus alunos é uma coisa incrível a variação de pessoas bem preparadas e de pessoas extremamente mal preparadas para executar uma função de liderança. Então a gente tem de tudo, né? Tem aquele chefe que te apoia, aquele que quer te desenvolver, então ele te ajuda, ele te puxa, ele te dá feedbacks positivos, ele te ajuda, enfim, certo? Ele realmente quer que você seja promovido.
Tem aquele outro chefe que é meio ignorante, né? Que ele não fala muito, que quando ele fala já é para partir para cima, tal, é meio complicado. Tem aquele chefe que você acha, muitas vezes você pode ter até certeza que não gosta de você, né? Às vezes acontece. Então eu vejo pessoas chegando e falam, putz, meu chefe não gosta de mim. Não adianta, não tem jeito. Então acontece também. Tem o chefe que é microgerenciador, né? Que está sempre em cima, totalmente controlador, né? Ele quer saber de tudo o tempo inteiro, então ele dá a sensação de que ele não confia em você. Então a gente vê de tudo aí no mercado, né? Nas empresas tem de tudo. Não sei qual que é o seu, me conta aí para eu saber como é que é o seu chefe. Se você tem um chefe que te apoia, se você tem um chefe que parece que não vai muito com a sua cara, se você tem um chefe que é super controlador. Ó, a Vanessa falando, o meu chefe atualmente é empático e transformador, mas já tive chefe ignorantão e despreparada. Isso aí, que legal, Vanessa, que agora pelo menos você está com um chefe que tem essa ideia de desenvolver tudo. Isso é muito bom, faz muita diferença. Isso é a questão, né? Você vai ser promovido e o teu chefe, por mais que muitas vezes você vai ser promovido em outra área, ele tem uma influência direta até na forma como você se comporta, nas suas atitudes, e isso você vai precisar mostrar se você vai para, mesmo que você vá para outra área, não tem jeito. Agora, o que acontece é que, independente das características, da personalidade do seu chefe, você precisa se relacionar bem com ele, não tem jeito, né? Vou além, né? Mais que isso, é importante também você se dar bem com o chefe do seu chefe, até o chefe do chefe do seu chefe. Em suma, você precisa realmente construir um bom relacionamento com as pessoas que estão acima lá dentro da empresa. É extremamente importante que você tenha esse bom relacionamento, não somente com o seu chefe, mas também com outras, vamos chamar de camadas hierárquicas dentro da sua empresa. É importante que as pessoas te enxerguem bem, porque no final das contas são elas que vão decidir quem vai ser promovido. Se você mantém um bom relacionamento, um relacionamento saudável, isso vai com certeza te trazer benefícios a curto, médio e longo prazo, não resta dúvida. Agora você tem que tomar cuidado, por quê? Ter um bom relacionamento com o chefe não é ser puxa-saco, isso é extremamente importante. E eu costumo trazer essa questão de ser puxa-saco porque a gente ouve muito. Aqui só é promovido quem é puxa-saco. O mundo corporativo, ele é assim, né? É um jogo de cartas marcadas. E não é nada disso. Não tem nada disso. E quando eu falo em puxa-saquismo, eu vejo duas questões que você precisa prestar atenção, que é conexão e favorecimento. Bom, conexão é uma questão de alinhamento de valores e interesses. E isso é uma coisa natural do ser humano, tá? Explicada aí dentro da neurociência. A gente se conecta mais e melhor com pessoas com quem a gente compartilha valores e interesses. E é uma questão natural, né? Eu diria assim, a primeira dimensão dessa conexão, ela acontece de uma forma natural, né? Você conhece a pessoa e você se conecta ou não. Isso acontece com frequência. Muitas vezes você conhece a pessoa e você fala assim: poxa, eu fui com a cara dessa pessoa, né? A gente fala isso no popular. Ou até tem uma outra coisa que a gente fala: tem alguma coisa nessa pessoa que bateu comigo. Ou o oposto, né? Eu não fui com a cara dessa pessoa, tem alguma coisa que não bate aqui. Na verdade, o que acontece? Você tem essa conexão natural em função de alinhamento de valores, em alinhamento de interesses. E às vezes você nem sabe o que é. Por quê? Você nem imagina por que você gostou ou não da pessoa. É uma coisa natural, né? Então, essa é a primeira conexão que a gente tem com a pessoa. Agora, não é porque existe uma conexão natural que a pessoa é puxa-saco. O que acontece, isso acontece com todo mundo, já aconteceu com você, acontece com todo mundo. Então, essa conexão natural não tem a conotação de ser puxa-saco. Simplesmente você se dá bem com a pessoa. O fato dela ser seu chefe, o fato dela ser seu subordinado, o fato dela ser um amigo pessoal que você encontrou, é a mesma coisa na nossa mente, no nosso cérebro. Tudo isso funciona da mesma forma. Você cria essa conexão por esse alinhamento, né, de valores, até por uma questão
de você estar na mesma, como a gente fala, né? Tá na mesma vibe que a pessoa. E é isso mesmo. Então você gera isso. Agora, o que acontece? Você não pode deixar essas coisas, você não pode deixar essa conexão ficar só nessa dimensão natural. Isso você tem que mudar, você tem que ser mais ativo na questão da conexão. Então você tem que buscar conscientemente essa conexão. Isso faz a diferença. E se você quer manter um relacionamento, tem que ter conexão. Relacionamento não existe se não tiver conexão. Então, se conexão é uma questão de valores, de interesses, você vai ter que buscar pontos comuns nesse sentido. E aí, essa conexão vai acontecer. Isso você faz conscientemente. Por quê? Você está buscando um relacionamento, você quer melhorar o relacionamento. Então, você vai buscar essa conexão. Você percebe? Isso não tem nada a ver com puxa-saco. Quando a gente fala em puxa-saco, a gente está falando em relacionamento por interesse. E aqui, se você consegue encontrar conexões que são, de fato, coisas, interesses seus, valores seus e valores da outra pessoa, a conexão vai acontecer e não tem nada a ver com um relacionamento por interesse, é um relacionamento genuíno, né? O que acontece é que muitas vezes a gente fica buscando pontos de desconexão ao invés de pontos comuns. E isso é uma coisa mais natural para a gente, porque a gente começa a pegar os problemas da outra pessoa, os defeitos da outra pessoa, e deixa de olhar que ela tem pontos positivos e tem pontos que a gente respeita, que a gente considera. Só que a gente fica focado nos pontos de desconexão, né? Nesses pontos que são negativos, né? Então, isso é importante você ter essa consciência e você buscar esse relacionamento. É a primeira coisa que você tem que fazer, inclusive com o seu chefe. E é claro, eu entendo que existem questões de valores que não dá para superar, né? Isso de fato pode acontecer, né? Então vamos imaginar, você tem um valor extremamente forte de integridade e você percebe que a outra pessoa já começa a fazer coisas que demonstram que a integridade não é um valor para ela. Existe então um choque de valores e nesse caso é mais difícil de superar, principalmente valores, porque são os valores que formam a nossa personalidade, tudo. Então você tem que entender isso. E é importante você ter clareza disso, consciência. Isso é o mais importante. Você tem que lembrar o seguinte, na empresa, você não escolhe com quem você vai se relacionar ou não. Na tua vida pessoal, você ainda consegue escolher, né? Porque você tem aquela pessoa, sei lá, um cunhado, um agregado de alguma forma lá, que chega, você, olha, não fui muito com a cara dessa pessoa, tal, não foi bem, como você começa a evitar essa pessoa. A verdade é essa. Então, o que acontece? Mesmo que ela esteja no mesmo ambiente que você não vai conversar com ela, você vai evitar essa pessoa. Na vida pessoal dá para fazer isso. O que acontece é que na empresa não dá. Na empresa não tem jeito. Você é obrigado a conviver com as pessoas que estão lá. E você não escolheu essas pessoas. Você não escolhe com quem você vai interagir ou não. Você tem que interagir com todo mundo. E o teu resultado depende dessa interação ser positiva. Se você não interage bem com alguém lá, se existe algum problema de desconexão, não é uma opção sua simplesmente não falar mais com a pessoa, simplesmente não interagir mais com a pessoa. Quando você faz isso, você abre mão de parte do seu resultado, porque dentro da empresa, o nosso resultado depende um do outro. E você falar assim, não vou mais contatar essa pessoa, não vou mais falar com ela, não é uma opção, você não vai conseguir. Então você precisa ter clareza, você precisa ter consciência disso, para que você possa, de fato, produzir relacionamentos saudáveis, íntegros e que você vai realmente nutrir, né? Relacionamentos verdadeiros, né? Porque você não pode inventar. Se você começa a inventar, você sabe que o interesse da pessoa é X. E aí você, para criar uma conexão, você inventa que você também tem interesse nisso. Isso vai ser percebido pelo outro lado, né? E pior, aí ele vai encarar isso como falsidade, como algo que não é verdadeiro. E aí a gente chega no puxa-saco, tá vendo? Que não tem isso. E quando a pessoa enxerga como falsidade, é como você. Se você está se relacionando com uma pessoa e percebe que ela está agindo com essa falsidade, você passa a desconfiar de tudo, você perde a confiança e não dá para ter conexão se você não tem confiança, né? É aquela coisa, por exemplo, você odeia tênis, né? O jogo
jogar tênis. Mas a outra pessoa ama. Aí você finge que você gosta para criar conexão. Isso não funciona, tá? Não tem jeito. Você tem que buscar pontos que de fato são interesses seus e da pessoa. E essa é a primeira forma de gerar conexão. E a outra questão, quando a gente fala dessa conexão, desse relacionamento, e quando a gente fala de puxa-saquismo, né, que a gente estava falando, existe uma questão de favoritismo. Bom, para a gente entender melhor o que é favoritismo, deixa eu te propor uma analogia para você entender melhor. Vamos imaginar que eu te dê nesse momento, agora, tá? Te dou $10.000, te faço um Pix agora de $10.000, tá? Só que tem um detalhe, né? Nada tão bom assim. O dinheiro não é seu, tá? Eu estou te dando dinheiro, mas você é obrigado a dar esse dinheiro para outra pessoa. E você não vai ficar com nada, você vai ter que pegar o dinheiro inteiro e dar para outra pessoa. E aí, eu te dou duas opções de pessoas. Eu te dou duas pessoas com quem você trabalha para dar o dinheiro, tá? As duas pessoas trabalham com você, estão lá no seu convívio do dia a dia. E eu falo para você, ó, tá aqui $10.000, você escolhe uma dessas duas pessoas e transfere o dinheiro para ela imediatamente. E aí eu te pergunto, para quem você vai transferir o dinheiro? Para quem você vai dar esse dinheiro? E com certeza, tá? Isso é um pouco óbvio, você vai dar esse dinheiro para a pessoa que você gosta mais, a pessoa com quem você tem mais conexão. E isso é natural, é claro, porque você vai favorecer a pessoa com quem você gosta mais. Isso é uma questão natural, um gatilho mental que a gente tem de afeição. Então, você tende a favorecer mais pessoas com quem você tem mais conexão. E a promoção, quando a gente fala em promoção dentro do ambiente corporativo, ela funciona exatamente assim. Só que tem um agravante, né? O desempenho da pessoa que decide quem vai ser promovido, né, do chefe, vamos dizer, que vai promover alguém, depende do potencial do promovido para gerar resultado. Porque vamos pensar o seguinte, se eu vou promover alguém para minha equipe, eu tenho que tomar cuidado, porque o meu resultado, ele depende do resultado dos indivíduos que estão na minha equipe. Então, à medida que eu tenho pessoas melhores, com mais potencial e que geram mais resultado, automaticamente o meu resultado como líder vai ser melhor. E esse é o agravante nessa situação. Então, vamos imaginar que eu tenha dois candidatos. Um que eu gosto muito, eu tenho conexão, e outro nem tanto, não tenho tanta conexão. Agora, tem um problema. O problema é que essa pessoa que eu gosto menos, vamos dizer assim, que eu não tenho tanta conexão, com certeza vai gerar mais resultado na função. Se ela vai gerar mais resultado na função, o meu desempenho vai ser melhor. Então, eu vou ter uma equipe melhor. Aí não faz sentido nenhum eu promover o outro. Por mais conexão que eu tenha com ele, o potencial dele gerar resultado é menor do que o do outro que eu tenho menos conexão. Percebe? Então eu vou promover a pessoa que vai me dar mais resultado, é claro, né? Agora, se os dois têm um potencial parecido, se os dois têm um potencial até igual, é claro que eu vou promover com quem eu tenho mais conexão. Isso não resta dúvida. Agora, isso não tem nada a ver com ser puxa-saco, né? Por isso, essa questão da pessoa ser promovida porque é puxa-saco não faz muito sentido. Eu costumo dizer que acaba sendo desculpa de quem queria ser promovido e não foi. Ah, o fulano foi promovido porque é puxa-saco. E isso é muito perigoso. Porque quando você justifica a promoção do outro porque ele era puxa-saco e você não vai querer ser puxa-saco, você justifica que você não vai crescer na carreira. E isso é extremamente perigoso, porque você se coloca numa posição defensiva e você entra numa zona de conforto. E quem está na zona de conforto não é promovido. Você precisa sair disso. A partir do momento que você entende que aquela pessoa ela foi promovida, mas não porque era puxa-saco, ela foi promovida porque ela tinha determinadas habilidades, determinadas características que talvez você não tenha e que você pode desenvolver. Isso eu garanto, qualquer pessoa pode desenvolver qualquer habilidade. Isso é garantido pela neurociência. Então, sou nem eu que estou falando, eu garanto que é possível fazer. Dessa forma, quando você deixa de analisar a situação sob esse ponto de vista, você perde uma grande oportunidade, porque você justifica que foi porque a pessoa é puxa-saco, e isso não te traz nada, isso não acrescenta nada e não faz você se desenvolver. Então, é uma muleta que você acaba usando
que vai causar um prejuízo para você mesmo e não para outra pessoa, né? E se acontecer, se você já viu alguma coisa acontecer, a pessoa que promoveu vai se arrepender mais tarde, porque ele mesmo vai ser prejudicado por isso, né? E é interessante, né? Eu tenho uma aluna que é gerente de compras de uma empresa que é uma empresa familiar, é uma empresa grande, mas familiar, tá? E ela é a gerente de compras. E olha só o que aconteceu. Ela vinha sendo cobrada por reduções de custo pelo dono da empresa, né? Porque é o dono da empresa que está lá no dia a dia e ele estava cobrando ela por redução de custo. E aí o que ela fez? Ela decidiu fazer um estudo de mercado nas maiores contas que ela tinha, né? Porque o potencial de redução de custo é maior dentro das maiores contas, então ela decidiu fazer um estudo de mercado. E aí, quando ela fez esse estudo, quando ela estava analisando, ela verificou que uma dessas contas estava mostrando um prejuízo maior, ou seja, eles estavam comprando aquele produto por um valor muito acima do mercado. E isso chamou a atenção dela e ela começou a investigar. E aí o que aconteceu? Quando ela mostrou isso para o diretor dela, ele disse: olha, melhor você não mexer com isso, porque esse fornecedor é amigo pessoal do dono. Então é melhor você não mexer nisso. Então aí você já começa a ver um favoritismo, que é um favoritismo. Você percebe como esse tipo de favoritismo prejudica a própria pessoa? Então o que acontece? O dono da empresa, ele estava favorecendo essa outra empresa, esse outro fornecedor, em função do relacionamento pessoal que ele tinha. Só que acontece, os custos estavam extremamente altos, um potencial gigante de redução de custo, isso era o que ele queria. Então o que acontece? Ele estava dando um tiro no pé. Essa é a verdade. Por quê? Ele estava favorecendo alguém que estava prejudicando ele mesmo. Percebe como a coisa é contraditória? E isso acontece também quando a gente fala de puxa-saco. E aí a minha aluna veio conversar comigo, veio perguntar: e aí, o que eu faço? Vou, não vai? Eu falei para ela: olha, se você não falar nada, você não vai para fazer o seu trabalho. Pô, no final das contas, o próprio dono é que está cobrando ela. E se o dono está cobrando ela, ela tinha que mostrar o trabalho que ela fez. Ora, se ele vai optar por continuar com esse fornecedor, por mudar, isso não importa, é uma decisão que ele vai tomar baseado numa, vamos dizer, num cenário mais amplo que ele tem como dono da empresa. Mas o fato dela não mostrar ia ser uma questão de negligência da parte dela. Então ela tinha que mostrar o trabalho, de fato ela mostrou. E aí o que aconteceu? O dono olhou, perguntou assim: essa é a diferença do fulano, que era um amigo dele, né? Essa é a diferença do fulano para o mercado? E ela falou: é isso que está acontecendo, né? E aí ele fez uma cara de meio decepcionado, né? Porque, é claro, né? É uma coisa que existe um relacionamento pessoal. E sempre que existe um relacionamento pessoal, as coisas ficam mais delicadas, né? Então ele se mostrou um pouco decepcionado, mas ele falou o seguinte: pode seguir com a mudança de fornecedor. Eu vou falar com fulano e explicar, tá? A gente continua amigo pessoal, mas eu não vou deixar a empresa quebrar por conta disso, né? A empresa é muito maior do que esse relacionamento. Então eu converso com ele e me acerto com ele. E aí foi interessante porque ele virou para minha aluna e falou assim: ó, excelente trabalho, porque você não deixou o fato do fulano ser meu amigo para te impedir de fazer o que é certo. Então, olha só como é que começa a vender a imagem dela, né? Ele continuou, ele falou assim: ó, isso é colocar os interesses da empresa acima de tudo. Poxa, gente assim que eu preciso nessa empresa. Então, o dono tinha uma visão muito clara, né? Quando você traz o interesse da empresa, quando você valoriza o interesse da empresa, poxa, ele é o dono da empresa. Aquilo para ele é um motivo de orgulho. E é o que ele fala: eu preciso de mais gente como você nessa empresa. Pô, olha o feedback que é isso. É um feedback espetacular, né? Então, quanto isso não contou para uma promoção dela? E é por isso que quando as pessoas me falam mundo corporativo é um jogo de cartas marcadas, só quem é promovido é quem é amigo, quem é puxa-saco do chefe, eu sempre falo assim: ó, pensa melhor, talvez o problema seja você. Isso que você está falando é só uma desculpa, é uma muleta que você dá para você mesmo. Então sai fora desse ambiente, porque você está
com você mesmo criando um ambiente tóxico, né? E aí todo mundo fala em ambiente tóxico, e a gente vai falar ainda, tá? Eu vou fazer uma live só sobre ambiente tóxico para a gente entender exatamente o que é isso. Mas enfim, você está criando ali um ambiente onde você mesmo se coloca numa posição onde se só quem é promovido é quem é amigo, é quem é puxa-saco do chefe, e eu não estou disposto a fazer isso, então eu não vou ser promovido. Então cai fora dessa, não entre nessa jogada, porque as coisas não funcionam assim. Então você não pode, e isso de fato eu concordo, né? Você não pode, para fazer o seu chefe gostar de você, você não pode ser puxa-saco, tá? Essa é o caminho errado, né? A chance desse tiro aí sair pela culatra é muito grande, né? Então você tem que tomar cuidado, não é o caminho certo. E por tudo que a gente já falou também, armar uma guerra contra o seu chefe também não é uma boa estratégia, né? Isso não é saudável com ninguém dentro da empresa, não só com o seu chefe, mas armar uma guerra com qualquer pessoa dentro da empresa não vai ser saudável e não vai trazer o resultado que você precisa. Mas enfim, aí vem a pergunta, né? Bom, tá, ok, entendi e tal, não é por esse caminho, vamos por outro caminho, mas qual que é esse caminho? Qual é o caminho para eu ter um bom relacionamento com o meu chefe? Bom, o primeiro, a gente já falou aqui, é conexão. E relacionamento se faz com alinhamento de valores e interesses. Então, busca os valores, busca os interesses comuns. Nem sempre esse é um processo automático, é um processo natural, né? Eu tenho um amigo que, na verdade, começou a ter problema de relacionamento com um chefe. Mas o que aconteceu com ele foi o seguinte: ele tinha um chefe antes desse, tá? Então houve uma mudança. Ele tinha um chefe antes desse, ele se dava super bem com o chefe anterior dele. Eram super amigos, saíam juntos e tudo. O que aconteceu? Quando mudou o chefe, aí ele não foi a cara do chefe novo. Por quê? Porque como ele tinha esse relacionamento com o outro, para ele foi um choque ter um chefe novo, começar tudo de novo. Então ele criou uma barreira em relação ao chefe novo. Aí o que acontece? Ele quer justificar essa barreira e quer justificar que o chefe novo é pior do que o anterior. Então ele só olha os defeitos da pessoa, né? Isso pode acontecer. Porque no fundo o que acontece é que ele não queria que o chefe mudasse. E aí ele começa a implicar com o chefe novo, né? E aí, poxa, nessa implicação é ruim para o cara que está chegando, é ruim para ele. E olha, ele passou uns 6 meses com essas dificuldades de relacionamento, né? E aí, numa conversa que ele estava tendo com o chefe novo, ele descobriu que o chefe era aficionado por motocross, adorava motocross. E ele também gostava disso. Então, olha só, eles começaram a encontrar um interesse comum. E aí, conversando comigo, ele me falou, pô, um cara que gosta de motocross não pode ser tão ruim assim, né? Então, olha só como as coisas vão mudando. E aí, a partir daí, ele começou a se abrir mais, né? Começou a querer montar essa conexão, conversar sobre isso, falar disso. E a verdade, ó, os dois andam juntos nessas trilhas de moto aí. Até hoje, eles nem trabalham mais juntos, tá? Já faz muito tempo, mas eles continuam andando de moto juntos, né? Para você ver como os interesses comuns fazem a gente olhar as pessoas de uma forma diferente. Você já começa no olhar que você tem para a pessoa, já é diferente. Por quê? Quando ele estava com aquela picuinha, quando ele estava implicando com aquele chefe, ele buscava só as coisas ruins do chefe. É lógico, né? Coisa ruim você não vai se conectar, né? Você fica só reclamando, falando tal. A partir do momento que ele se abriu para olhar coisas boas, e o que fez essa conexão inicial foi os dois gostarem de motocross, a coisa começou a fluir. Aí ele começa a enxergar no chefe as coisas positivas, as coisas que ele concorda, e essa conexão vai aumentando. Então isso é importante. Mas, como eu tinha dito, pode acontecer de você ter um desalinhamento de valores com o seu chefe. E aí, de fato, é mais complicado. Por quê? Quando tem um valor seu envolvido, aquilo que você acredita, que forma a tua personalidade, o teu comportamento, e isso choca com o da outra pessoa, realmente é complicado, um desalinhamento complicado. E é aquela coisa, se você não consegue superar esse desalinhamento, é melhor você mudar de área, é melhor você mudar de empresa até, porque aí sim o ambiente fica tóxico pelo desalinhamento de valores. Não significa
que o ambiente por si só seja tóxico. Ele é para você, porque não tem esse alinhamento de valores que é tão importante. E o que vai acontecer é que você não vai conseguir ser promovido num cenário desse tipo, não tem jeito. Por quê? É um ambiente que não favorece que você mostre as suas melhores características, as suas melhores habilidades, os seus melhores comportamentos, né? Porque isso está te afetando até emocionalmente. Então, consequentemente, é um ambiente que você não vai conseguir ser promovido. Então, você precisa quebrar. Agora, seguindo ainda essa linha, tem uma questão importante, né? Todo mundo dentro da empresa tem os seus interesses. Quando eu falo de interesses, eu estou falando de preocupações, de desejos, de dificuldades. Inclusive o seu chefe. Todo mundo tem os seus interesses. E todo relacionamento saudável, ele se baseia no ganha-ganha. Não tem outra alternativa. E esse ganha-ganha que eu estou trazendo para você é o pensamento ganha-ganha. É uma coisa saudável, não é só o ganha-ganha numa negociação ou alguma coisa desse tipo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de fato no ganha-ganha de pensamento. Quando você parte desse pensamento, entendendo que você só vai ser beneficiado à medida que a outra pessoa também for beneficiada. Isso é extremamente importante, tá? Então você precisa entender que ou você vai buscar um relacionamento ganha-ganha ou você não vai conseguir ter um relacionamento saudável. Então o que acontece? Se seu chefe percebe que você ajuda ele a atingir os interesses, os objetivos dele, ele vai se aproximar, porque isso é importante, porque você passa a ser importante para ele. E é uma questão de muito diálogo, né? Até porque, se você não conversar com ele, como é que você vai identificar os interesses dele? Mas, se você vai conversar com ele, você tem que se predispor a ouvir, né? Muitas vezes, a gente acaba não ouvindo, não se predispondo a ouvir, e a gente fica buscando essas características negativas da outra pessoa e, consequentemente, a gente acaba não criando um relacionamento saudável como ele poderia ser, como ele tem potencial de ser, né? Então, pensa o seguinte, eu sempre falo, né? Você tem que tratar a sua carreira com estratégia, e o relacionamento também tem que ser tratado com estratégia. Tudo tem que ser tratado com estratégia, de uma forma real, de uma forma verdadeira. Você vai ter que buscar esses interesses do seu chefe e trazer isso para você, para os seus interesses, e buscar esse alinhamento de valores, esse alinhamento de interesse. Só assim você vai conseguir vencer muitas vezes a dificuldade que você tem de relacionamento com o seu chefe. E eu garanto para você, uma vez que seu chefe entenda que existe da sua parte essa predisposição para o ganha-ganha, ou seja, você vai ganhar, mas ele vai ganhar também, ele vai se aproximar de você, você não tenha dúvida, né? Ele vai gostar muito de você e sem você precisar ser puxa-saco ou qualquer coisa do gênero, ok? Bom, pessoal, eu vou abrir agora para dúvidas. A gente teve um problema de conexão lá no YouTube, tá? Mas tudo bem, depois eu carrego o vídeo inteiro lá. Então estamos agora só no Instagram. Então o pessoal do Instagram vai me colocando dúvidas. Estamos no Instagram e no Facebook, na verdade. Então o pessoal vai me colocando as dúvidas aí que eu vou respondendo, tá? Eu até vi uma dúvida interessante essa semana, conversando com uma pessoa, que ela fala assim, poxa, mas não tem aquele chefe que quer te prejudicar porque ele se sente ameaçado? Então olha só que interessante, o chefe, ele se sente ameaçado com o seu crescimento, com o seu posicionamento, com a sua postura, o seu comportamento, e ele acha que ele vai perder a vaga dele para você vai tomar a vaga dele. Então ele se sente ameaçado nesse sentido e ele trava, né? E existe de fato esse tipo de coisa. No final das contas, você tem que pensar o seguinte, a gente está lidando com seres humanos, né? E eu sei, por parte dele, isso é um equívoco enorme, né? Besteira, na verdade, por parte dele. Por quê? O chefe cresce se ele te desenvolver, entendeu? Então, à medida que você cresce, ele também cresce, né? Isso sempre foi assim na minha carreira. Mas tem gente que é complicada, que acaba criando esse monstro aí, estou ameaçado pelo meu funcionário que está crescendo demais.
Então ele acaba criando um monstro para ele mesmo, tá? Agora, o que eu te digo é o seguinte, antes de você chegar a essa conclusão, né, antes de você chegar à conclusão que ele quer te prejudicar porque ele se sente ameaçado, é importante você fazer uma autoanálise. Pô, será que é isso mesmo? Ou será que você está arrumando uma desculpa para você mesmo? E por isso que tem que ser uma autoanálise, você tem que olhar realmente para dentro de você e falar, poxa, a gente tende a fazer isso. Quando a gente cisma com alguma coisa, a gente começa a buscar fatos, coisas que reafirmam aquilo que a gente acredita. Então a gente acredita que o chefe está prejudicando a gente começa a pegar as coisas que reafirmam isso. Então você tem que parar e fazer de fato uma autoanálise para ver se isso é verdade, né? E eu já vi isso acontecer muito, né? O aluno achava que o chefe se sentia ameaçado. E depois ele vai descobrir que não era nada disso, que ele não era promovido porque ele estava focado no operacional, ele não demonstrava habilidades que poderiam fazer com que ele fosse promovido, que poderiam fazer com que ele ocupasse o próximo cargo, porque isso é potencial, né? Potencial é você mostrar que você já desenvolveu habilidades para o próximo cargo, o cargo que você quer, e você tem que fazer isso antes de ocupar aquele cargo, né? Primeiro você mostra que você tem essas habilidades, depois o cargo vem, funciona assim. E aí o que aconteceu? Essa pessoa começou a fazer isso, começou a mudar o comportamento, começou a mudar as habilidades, focada no cargo que ela queria, e ela foi promovida. Com o mesmo chefe, tá? Aquele mesmo chefe que ela achava que se sentia ameaçado e que estava querendo prejudicar ela, e na verdade nada disso. Ela foi promovida mesmo assim, né? É normal, a gente tende a colocar a culpa nos outros pelas coisas ruins que acontecem com a gente, né? Ou pelas boas que não acontecem, né? Então a gente tende a colocar a culpa no outro. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma análise e ter conversas abertas, né, com a outra pessoa para entender até que ponto isso é uma realidade, até que ponto é uma justificativa para você mesmo. Eu já vi acontecer, por exemplo, da pessoa com essa justificativa mudar de empresa, porque ela fala, não, aqui não vai dar, tal, e ela muda de empresa. Aí quando ela chega na outra empresa, o problema repetiu, foi o mesmo problema. Ela falou, pô, eu tenho azar? Não é que ela tem azar, o problema era ela. Não é que ela tem azar, então ela saiu, repetiu os comportamentos que ela tinha e o resultado foi igual, né? Então não tem jeito. E mesmo no caso em que isso seja real, que seu chefe se sente ameaçado, porque existem pessoas assim mesmo, o que você vai precisar? Você vai ter que buscar meios de ter um relacionamento aceitável, senão sua vida vira um inferno. Você sai prejudicado mesmo, e até que você consiga fazer alguma coisa, mudar de área, mudar de empresa, né, você precisa tomar esse cuidado, você precisa buscar um relacionamento. E não tem nada errado em mudar de empresa, tá? Eu mudei, às vezes eu recomendo mesmo para um aluno, para um mentorado que mude de empresa. Agora, a questão não é essa, né? A questão é, você não pode mudar de empresa repetindo os mesmos comportamentos que te causaram algum problema na empresa anterior. Primeiro você muda, depois você vai buscar outras coisas. Perdão, pessoal, a Lidiane me perguntando aqui, como ajudar a quebrar paradigmas de colaboradores sem que tenha um desalinhamento na comunicação entre chefe e funcionário? Tá, Lidiane, eu vou te responder aqui, eu precisava entender um pouquinho melhor, um pouquinho mais profundamente o que você está chamando de paradigma, tudo. Mas vamos partir do princípio que esse paradigma seja uma crença que ele tem, uma crença limitante. Toda crença limitante, ela é baseada, todo paradigma também, é baseado numa experiência passada. Então, muitas vezes, a pessoa teve uma experiência passada ruim e ela criou um mecanismo de defesa em relação àquela experiência ruim. Porque, eu tive uma experiência ruim, eu não quero repetir essa experiência. Então, eu crio um mecanismo de defesa dentro da minha mente, dentro do meu cérebro, para que isso não volte a acontecer, né? Isso, uma crença limitante, por exemplo, é a pessoa que acha que não consegue falar em público. Ela fala, eu não sirvo para isso, e ela coloca uma trava. Qual que é o mecanismo de defesa dela? Possivelmente ela teve uma experiência no passado, onde ela falou em público e isso foi ruim, foi uma experiência ruim por qualquer razão. Então ela coloca isso como um mecanismo de defesa dentro da mente dela, de que ela não é capaz de falar em público. E ela evita que isso aconteça de novo, porque ela está, na verdade, só se protegendo. Então, muitas vezes,
o seu colaborador vem com um paradigma, e esse paradigma nada mais é do que uma proteção que ele está usando referente a uma experiência passada ruim que ele teve. E quando isso acontece, o que você precisa fazer? Para você vencer uma experiência ruim, você precisa ter uma nova. A nova, ela repõe a experiência passada. Então o que acontece? Você precisa trabalhar com essa pessoa, com esse colaborador, para que você mostre para que ele se dê a chance de ter uma experiência nova. Essa experiência nova vai ser melhor do que a passada, e ele começa a vencer esse paradigma, ele começa a superar esse paradigma. Mas essa é uma questão de liderança, né? Todo líder é um pouco psicólogo, né? Então você vai ter que trabalhar muito essa questão mais de crenças, mais de entender o porquê, de onde veio esse paradigma, para que você possa atuar na fonte, né? Atuar na causa original que está fazendo com que ele coloque. Ele na verdade está com um mecanismo de defesa. Por que será que é esse mecanismo de defesa? E aí você vai ter que provar que isso é diferente. Muitas vezes você vai provar fazendo, tá? Isso acontece também. Então você vai identificar onde que está o problema, onde que está o que aconteceu, e vai fazer mostrando que aquilo não é assim. Então você vai modificando isso ao ponto. Funcionários vêm de outra área de negócio, vendo só uma área e não o todo, né? Sei como é que é. E agora está com a visão de área de governança, que é sermos consultores internos. Então você vai precisar aí trabalhar muito forte com ele na questão dos impactos, né? E você pode trazer uma analogia para ele, o seguinte: dentro da empresa é como se fosse uma teia de aranha, tá? Então você tem todas as áreas lá, mas o que acontece? Numa teia de aranha, se você pegar de um lado dessa teia de aranha e der um toque, ela vai começar a vibrar, e essa vibração ela vai para o outro lado da teia de aranha. Então, qualquer coisa que a gente faça dentro de uma empresa, a gente afeta o todo, né? E isso ele precisa entender. Muitas vezes ele vem de outra área, e tem pessoas assim, né? Provavelmente o líder da outra área focava muito na questão de, olha, a gente tem que atingir os nossos objetivos, e aqui é cada um por si e tal. E isso acaba levando para ele justamente esse mecanismo, né, esse paradigma, como você falou, de que eu vou trabalhando na minha parte e o problema dos outros. E a gente tem que mostrar que as coisas não são assim, principalmente na tua área de governança. Não tem jeito, tudo que você faz afeta todo mundo, e você é afetada por todo mundo. Então você vai ter que mostrar para ele os impactos, as consequências. Então trabalha muito nessa questão de consequência com ele, né? Perfeito, fazendo e mostrando o exemplo, é isso aí, adorei o exemplo da teia de aranha. E é exatamente isso mesmo, tá? Pode usar, tá? Tá autorizado aí a usar com eles. E essa é a questão mais importante para você mostrar, né? Principalmente na tua área, né? Uma área de governança, ela trabalha com todo mundo. Eu imagino a tua dificuldade em pegar uma pessoa de outra área que estava focada naquele mundinho, naqueles objetivos, e acaba tendo esse tipo de problema. E depois você fala para ele, eu até te dou esse exemplo depois, mas eu já vi empresas quebrarem por conta disso, né? Porque elas estavam cada área tão focada no seu negócio, sem analisar o que fazia por todo, o impacto daquilo que ela fazia por todo, que as oportunidades vinham, passavam, e ela não queria pegar, e a empresa acabou quebrando em função disso. Então isso acontece mesmo, tem que tomar um cuidado, porque isso é grave e você tem que corrigir, mas acho que você está no caminho certo, tá? Eu vi uma outra pergunta também que falava assim, e se não tiver jeito, não é possível ter um bom relacionamento com o chefe? Não tem jeito, não tem um bom relacionamento, eu não consigo montar um bom relacionamento e tudo isso. E isso pode acontecer, né? Às vezes você tem sérios problemas de relacionamento com o chefe. Agora, corrigir isso, não conseguir corrigir isso é raro, né? Mas de repente pode acontecer, né? E é raro por quê? Porque o resultado do seu chefe depende do seu trabalho.
Então o que acontece? Se ele te prejudica, ele prejudica ele mesmo no final do dia. É assim, eu tenho casos assim, né? E você começa a mostrar como funciona essa... Lembra a teia de aranha que eu falei? É a mesma coisa, né? Ele afeta o teu resultado, mas isso afeta ele mesmo, né? É a mesma coisa que o cara... tem uma analogia bem interessante. Eu não sei se vocês já viram um desenho. É o cara que ele está num galho de árvore e ele precisa cortar o galho da árvore. E ele está serrando esse galho. Só que ao invés de estar para o lado da árvore, né, dele estar sentado para o lado da árvore, ele está sentado no galho que vai cair. Então ele está serrando o galho e quando ele acabar de serrar, ele vai despencar. Então é muito isso, né, de um chefe assim. Por quê? Pô, ele está te prejudicando, mas na verdade ele está serrando o galho. Quando o galho quebrar, quem vai cair é ele, né, porque ele está do lado errado. Então, por isso que eu digo que é raro acontecer. As pessoas têm a noção disso, né? Mas estamos tratando com seres humanos e isso pode acontecer. E nesse caso, aí você tem duas opções, né? Ou você identifica outras áreas dentro da empresa que você pode trabalhar e para isso não tem jeito. Você vai precisar se mostrar, você vai precisar se destacar para outros líderes, para outras áreas. Isso é extremamente saudável. Você não pode ficar restrito à tua área e só o teu chefe te enxerga. Você tem que ter uma exposição para outros líderes, para outras áreas, porque no momento desse você tem uma mobilidade dentro da empresa e trocar de área dentro da empresa é muito mais fácil do que você mudar de empresa muitas vezes, né? Mas se mesmo assim você não conseguir, aí você muda de empresa. Mas isso é estratégico, tá? Você se mostrar, você se destacar, outros líderes te conhecerem é fundamental. E senão você muda de empresa, né? Porque não tem jeito. Agora você tem que tomar esse cuidado que eu te falei, né? Se você carregar os problemas de comportamento que você tem hoje numa empresa para outra, vai repetir o problema, o efeito vai repetir. Então você tem que ter certeza que o problema na verdade não é você. Desculpa, gente, ainda está um residual da tosse da última gripe. Então, é interessante, né, quando eu falo disso, porque muitas vezes eu falo muito sobre como lidar com pessoas difíceis, porque dentro da empresa a gente tem muita gente difícil, né? Então eu acabo trabalhando muito essa questão, porque a gente precisa lidar com essas pessoas. Como eu tinha dito antes, você não escolhe com quem você vai interagir dentro da empresa, você vai interagir com pessoas difíceis, né? E aí é engraçado que a gente começa a tratar, começa a mostrar quais são as características do que acontece, e alguns dos meus alunos falam assim: puxa, eu acabei de concluir que eu que sou a pessoa difícil. Então acontece mesmo, mas isso é uma coisa positiva, porque na verdade tem uma autoanálise. A pessoa julga que outras pessoas são difíceis, esse é difícil de tratar, aquele é difícil de tratar. E quando a gente começa a entrar mais profundamente na questão, mais na parte psicológica, na parte emocional, a pessoa fala assim: olha, eu acabei de descobrir que a pessoa difícil sou eu. E aí ela vai trabalhar isso. Então isso é interessante, por isso que essa questão de autoanálise é fundamental. O Wanderson me perguntando aqui: para se relacionar bem com o chefe é necessário ter vínculo pessoal ou é possível manter esses vínculos apenas no serviço? Não, Wanderson, você não precisa ter um relacionamento, que é o relacionamento íntimo que eu chamo, de você frequentar a casa dele, ele frequentar a sua casa, ele conhece a sua família. Não precisa, mas é interessante você conhecer os interesses dele, mesmo fora da empresa. Vamos imaginar assim, olha, ele gosta muito de basquete, ele adora a NBA. E você também gosta de basquete, gosta da NBA. Quando você faz isso, você cria conexão. Então, você não está levando o relacionamento para fora. Você está ainda mantendo esse relacionamento dentro do serviço. Mas você está criando pontos de conexão que são focados em coisas que ele gosta, coisas que ele faz, que nem o exemplo do motocross que eu dei do meu aluno. Então você pode manter esses vínculos dentro do serviço, isso é o que eu chamo de relacionamento comercial, tá? Então você não precisa levar isso para fora, mas é importante você conhecer. Quanto mais você conhece da pessoa, e para conhecer a pessoa você também tem que se abrir, mais você vai encontrar pontos comuns. Não focar só nos pontos negativos, que é o que a gente faz, mas buscar os pontos positivos, que são os pontos comuns com a gente. Mas você pode manter sem problema dentro do serviço, não tem erro não. E a Juliana está perguntando aqui: quando a empresa não dissemina a sua cultura, daí todo funcionário que entra
A maioria traz costumes de outra empresa. Até que ponto isso é bom ou prejudicial? Olha, Juliana, o que acontece? Isso é ruim, tá? É muito ruim. Por quê? Toda empresa, ela tem que ter uma cultura dela, né? Ela tem que criar essa cultura, né? E isso começa da criação da missão da empresa, do propósito da empresa. Então, a criação do propósito da empresa, ela está muito baseada na cultura que ela traz. E se você observar, eu até te faço essa proposta, começa a pegar grandes empresas aí do mercado e observar os propósitos, as missões dessas empresas. Você vai ver que mesmo em empresas que atuam no mesmo segmento, você vai ver missões, propósitos diferentes. E a partir daí você começa a construir uma cultura para a empresa. O que acontece, como é uma empresa familiar, por exemplo, ou quando a empresa nasceu familiar e depois abriu capital, quando isso acontece, você vê que tem muito do dono da empresa dentro dessa cultura. Então ele consegue disseminar. A cultura da empresa é importante porque ela dá um norte, ela mostra para onde todo mundo tem que seguir. Todo mundo que está dentro daquela empresa segue para cumprir o propósito da empresa. Então você tem um norte nesse sentido. Então as pessoas tendem a agir de uma forma mais parecida. Por quê? Porque todas elas têm o mesmo objetivo, deveriam ter pelo menos o mesmo objetivo. Então, isso faz com que as pessoas tendam a ser mais colaborativas, a trabalhar mais junto. Quando acontece isso que você está falando, da empresa não ter uma cultura bem definida, e aí cada um que vem traz uma cultura diferente, você vai começar a enxergar que as pessoas começam a remar para lugares diferentes, né? Porque todo mundo traz a sua própria cultura e rema para lugares diferentes. Isso era uma coisa muito importante quando eu fazia contratação, por exemplo, de entender se a pessoa estava com alinhamento de valores com a empresa, né? Porque para você aceitar a cultura de uma empresa, você tem que ter valores parecidos com o da empresa. Quando eu identificava que a pessoa não tinha os mesmos valores que a empresa tinha, claramente ela vai ter dificuldades lá dentro da empresa, porque a empresa vai falar para ela, olha, por aqui que a gente tem que ir. Ela vai falar assim, não, eu não concordo e vou por aqui. Não tem como, né? Ela vai para caminhos diferentes. Então, quando as pessoas trazem essa cultura, esses costumes de outra empresa, isso é complicado, né? Porque você acaba... É como se todo mundo estivesse no mesmo barco, cada um remando por um lado. O barco vai dar a volta, mas não vai para lugar nenhum. Então isso é muito ruim. A empresa tem que definir claramente para onde ela quer ir. Por isso que o propósito, a missão da empresa é tão importante. E aí você começa a cascatear esse propósito, né, para a visão, para os valores da empresa. Por quê? É isso que norteia as pessoas que estão lá. Se você não consegue fazer isso, se você tem um propósito, mas você não divulga, fica muito difícil, né? Aí realmente é difícil você ter sucesso numa situação dessa, tá? E, pessoal, vai me falando, se eu não respondi, vocês me colocam aqui, tá? Arlete perguntando, boa noite, o que fazer quando você dá o seu melhor, dá resultado e não se sente valorizado? O que acontece, Arlete, aí, é que a gente precisa entender claramente o que é essa valorização, esse reconhecimento que você está buscando. Por quê? Muitas vezes a empresa entende, e de uma forma correta, em que você dá o seu melhor, você trazer resultado, você fazer um bom trabalho, é tua obrigação, né? Porque a empresa te contratou para fazer isso, né? Afinal, nenhuma empresa contrata alguém para fazer um trabalho meia boca, né? Para fazer um trabalho mediano. A gente contrata alguém para fazer um excelente trabalho, né? Toda empresa faz isso. Então, muitas vezes você faz o seu melhor, você gera o resultado, mas é isso que a empresa espera de você, né? E isso acaba não gerando esse reconhecimento que você está buscando. Muitas vezes, para você ter esse reconhecimento, e esse reconhecimento vem também em forma de promoção, de mudança de cargo, você precisa mostrar alguma coisa a mais. Você precisa mostrar que você tem potencial para fazer mais. E é aí que entra
a mudança de comportamento, é aí que entra o desenvolvimento pessoal certo, né? Não o desenvolvimento pessoal técnico, né? Porque isso vai te levar mais ainda para o operacional. Você precisa desenvolver outros tipos de habilidade que mostrem que você é uma pessoa realmente fundamental para a empresa, não só fazendo o seu trabalho, mas além, como um potencial de crescimento. É nesse momento que você vai ser valorizada, tá? É nesse momento que realmente você vai ser reconhecida. E a Juliana falando aqui, o chefe vai fazer um churrasco na casa dele com a equipe, não estou a fim de ir. O que devo fazer para não prejudicar? Tá? Juliana, por que será que você não está afim? Você pode arrumar uma desculpa, né? Que você tem um compromisso e tudo. Mas será que não era legal para você ir? O que está te fazendo você não está afim de ir? Você tem que fazer essa autoanálise, né? Antes de você falar que não vai. Pô, você não está afim de ir por quê? Porque o ambiente está ruim, porque as pessoas lá não compartilham os seus valores. Essa análise é importante, porque de repente essa é uma ótima oportunidade para vocês interagirem. Agora, se você não compartilha valores com o resto da equipe e isso está te fazendo mal a ponto de você não estar afim de ir, é uma coisa que você tem que repensar, né? No sentido de que, poxa, eu estou num ambiente onde as pessoas pensam A e eu penso B. E isso não dá, isso não combina, né? Isso não dá alinhamento. E aí quando isso acontece, aí você tem que tomar a sua decisão. Poxa, será que eu tenho... A gente sempre tem que pensar assim, né? Como é que fala, né? Pássaros com a mesma plumagem sempre voam juntos. E isso vale para o que a gente está falando. Então, pessoas que compartilham valores e interesses, elas caminham juntas. É assim, é sempre assim. Se você não compartilha isso, então você vai se sentir sempre um estranho no ninho. Essa que é uma estranha no ninho. E isso é um problema. Você tem que entender, então, até que ponto isso é saudável para você ou não. Porque uma vez que você não se sinta como parte da equipe, a ponto de estar colaborando e tudo, fica difícil de você ter uma perspectiva de promoção, porque nunca você vai se comprometer, nunca você vai se engajar, porque simplesmente você discorda daquilo. Então, eu diria assim, sempre você pode arrumar uma desculpa para não ir no churrasco, né? A gente tem compromissos pessoais também que acabam acontecendo. Mas, poxa, é uma oportunidade tão boa de você realmente, não sei se celebrar ou de qualquer forma vai estar lá com as pessoas. Um lugar super importante para você criar relacionamento, né? Desenvolver, aprofundar relacionamento. Isso vai te ajudar muito, né? Então é legal o chefe fazer isso, né? Um churrasco na casa dele. Então é sinal que ele está abrindo, né? Está abrindo a casa dele, vai estar com a família dele lá. Isso é bem interessante. Então arrumar uma desculpa você sempre pode, mas não é isso que vai te prejudicar. Eu acho que o que vai te prejudicar mais é o fato de você não querer confraternizar com o resto dessa equipe, conhecer melhor a equipe, aprofundar o relacionamento, porque isso vai fazer com que você sempre esteja com o pé atrás. Então você precisa fazer essa autoanálise e pensar melhor nesse caso, tá? Me parece uma boa oportunidade, mas me parece que existe aí um desalinhamento de interesses, um desalinhamento de valores que você precisa analisar melhor e ver se é isso mesmo que você quer ou se você precisa dar um rumo diferente aí para a tua história, para a tua trajetória. Isso é importante, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que eu respondi todas as dúvidas aqui. Então é isso, tá? Peraí que apareceu mais uma aqui da Lidiane. Como melhorar o clima e fazer um processo de comunicação tranquilo para demitir um da equipe? Lidiane, a melhor forma de você fazer isso eu acho assim, no início você não abrir isso para a equipe, né? Porque pode ficar meio desagradável você criar um zoom de que fulano vai ser demitido e tal. Então é melhor você não criar um ambiente ruim. Uma vez que a pessoa for de fato demitida, a melhor coisa que você tem que fazer é reunir a equipe e ser o mais transparente possível nas razões que levaram você a demitir essa pessoa. Uma vez que as pessoas entendam isso,
elas tendem a aceitar melhor as razões que te levaram a fazer isso. E para isso você vai precisar de muita transparência. Então o que acontece? À medida que você tiver um racional, que as pessoas entenderem esse racional para você tomar essa atitude, o clima não deve ser afetado, porque as pessoas vão falar assim, não, eu concordo, se eu estivesse no lugar da Lidiane, eu ia fazer a mesma coisa, porque faz todo o sentido do mundo. E quando isso acontece, não afeta o clima, né? Muitas vezes é até melhor para a pessoa, né? Já aconteceu várias vezes comigo também de ter que demitir uma pessoa e da pessoa me agradecer, porque ela fala assim, olha, eu não estava aguentando mais, isso aqui para mim estava insuportável, mas eu não tinha coragem de ir embora e agora você me ajudou nesse sentido. Então, é importante você deixar claro como foi esse processo, o porquê das coisas, o que levou você a tomar essa decisão, por que isso vai ser bom para a empresa, por que isso vai ser bom para a equipe, por que isso vai ser bom para cada um deles. Então, mostrando todas essas razões, de forma que as pessoas falem, puxa, ela foi a melhor decisão. E o clima não tende a ser afetado, né? Então, você precisa, de fato, fazer uma comunicação aberta, transparente e sempre explorando essa questão da razão, sempre explorando os porquês que isso aconteceu, tirar dúvidas da equipe, deixar a equipe bem à vontade para colocar os pontos, deixar claro também o futuro para eles, porque às vezes o clima fica ruim porque a pessoa foi mandada embora e eles estão esperando que outras pessoas podem ser mandadas embora. Então, você fala, olha, ninguém aqui vai ser mandado embora, já foi só um caso isolado. Então, explica tudo isso, e a transparência aqui é a melhor forma de você manter aí o bom clima, tá? Fica tranquila que não vai ser afetado, porque com certeza você tem uma razão para fazer isso e essa razão é perfeitamente justificável e as pessoas entendem isso, tá? Então, leva a esse nível de maturidade, compartilha isso com a equipe, deixa a equipe se abrir, colocar os sentimentos, tudo, resolve tudo. Em uma reunião você faz isso, saiu dali, o clima vai estar impecável como sempre, muitas vezes até melhor, porque às vezes a pessoa que você está demitindo, ela faz com que o clima da equipe fique ruim, né? Isso acontece, então é uma coisa que você pode colocar, você pode dar exemplos também, aconteceu aqui, essa pessoa fez isso, então essa pessoa acaba trazendo um clima negativo, então isso é importante, tá bom? Vamos lá aqui, a Juliana falando muito obrigado, todas as perguntas esclarecidas, irei repensar sim, legal Juliana, qualquer coisa que você precisar me avise. A Lidiane, muito obrigado, então é por aí. Pessoal, acho que a gente já esclareceu então todas as dúvidas, maravilha, tá? Então é assim, o que eu quero deixar para vocês aqui hoje? Buscar relacionamentos saudáveis com todas as pessoas na empresa é fundamental, né? A gente hoje falou muito do chefe aqui, porque o chefe é natural, né? Aquela pessoa com quem a gente interage mais, ou às vezes, né, hoje em dia tem casos em que a pessoa não interage com o chefe, né? Depois do home office. Isso causa um certo constrangimento, uma certa dificuldade. Mas sem problema, tá? A gente precisa buscar relacionamentos saudáveis com todas as pessoas na empresa, isso é muito importante. Isso não significa que você precisa baixar a cabeça e aceitar tudo para preservar relacionamento. Muitas vezes as pessoas entendem isso. Para manter o relacionamento eu vou aceitar tudo, e não é nada disso. Como eu tinha dito, o relacionamento saudável é o relacionamento ganha-ganha. É aquilo que você tem que ganhar no relacionamento e a pessoa também. Isso é importante, não tem nada de errado nisso, é muito saudável, né? E você abaixar a cabeça para preservar o relacionamento, isso não faz você ser promovido, porque transmite uma mensagem equivocada, transmite uma mensagem errada sobre você, que as pessoas vão entender que você não é uma pessoa certa para ser promovida. Então não é por aí, você tem que buscar o que você quer, isso é muito importante, você tem que ganhar no relacionamento que você está. Se você está num relacionamento dentro da empresa onde você só é prejudicado, tem alguma coisa errada, repensa, né? Por quê? Você está sendo explorado, então está errado, você precisa ganhar. Se você está num relacionamento onde você está explorando as pessoas não estão ganhando nada, está errado também, as pessoas precisam ganhar. Relacionamento saudável é relacionamento ganha-ganha, é pensamento ganha-ganha, não estou falando do ganha-ganha da negociação que a gente estuda na negociação, se bem que quando eu faço curso de negociação, eu levo o pensamento certo também para dentro das negociações. Mas é muito além disso, tá? Não é só uma negociação.
é nas tratativas que a gente tem que ter esse pensamento ganha-ganha, como o Stephen Covey já falava há muito tempo, tá? Então, relacionamento saudável, anota essa porque é importante, tá? Relacionamento saudável tem que ser ganha-ganha. Então faz o seguinte, dá o seu like aí se você gostou. Assim, hoje nós acabamos ficando só com o Instagram. Caiu lá a outra ligação, depois eu vou postar esse vídeo lá também para eles, tá? Mas é importante, eu só queria te falar assim, se você hoje está no Instagram, mas gosta do YouTube também, o conteúdo que eu coloco lá é diferente do Instagram, então dá para você participar das duas redes, então você pode assistir, todas as aulas são transmitidas simultaneamente no YouTube e no Instagram, e essa aula vai ficar gravada, eu vou deixar ela aí nas minhas redes sociais, então se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha. Se você é líder, pode compartilhar com a sua equipe, pede para eles assistirem. Isso vai fazer com que você, despertar esse tipo de consciência na equipe, faz com que você, enquanto líder e enquanto equipe, atinjam um novo nível, subam de nível, aí como a Lidiane aqui que está acompanhando, é líder e vai trabalhar muito isso, tenho certeza. Então compartilha. E não esquece, nós temos aulas ao vivo, toda terça e quinta, às 19 horas. Então a gente se vê de novo na quinta-feira, às 19 horas, tá bom? Até lá, pessoal!